Olá, meu nome é Conrado e estamos aqui com mais uma edição de Artigos da Comunidade. E eu sou o Jadson Gomes. Nessa semana a gente vai discutir sobre o futuro das promises no JavaScript, também vamos falar sobre JS no CSS, só que com o Houdini, e também falar sobre o bundler, aí, o Parcel, então nos acompanha aqui. E aqui, primeiramente, a gente tem um artigo do Lucas Santos, né, indicado por Lucas Santos, onde ele fala do futuro das promises, né? Nesse artigo, basicamente, ele mostra algumas diferenças entre funções bem parecidas do JavaScript ali que são usados para manipular promises, né, que é o promise all, aí tem o promise race e o promise any, né? Então, um artigo bem bacana, assim, de repente, se você não sabe por que o seu código não está funcionando, talvez seja bom você dar uma olhada nesse artigo, que ele, embora esses métodos sejam bem parecidos, façam coisas bem parecidas, eles têm algumas particularidades aí, né? E vale fazer, acho que dar uma recapitulada, assim, né, porque o que o Lucas foca aqui, o artigo está realmente muito bom, né, e o que ele foca aqui ele já escreveu outros artigos que a gente recomenda, inclusive a leitura, onde ele fala sobre novos métodos que estão vindo para Promise. A gente até estava discutindo nos bastidores aqui, está ficando bem complexo, assim, né. Promise o conceito é simples, é um conceito velho, inclusive, né, e agora, então, no JavaScript a gente tem em estágio 3 o promise.m. E aí eu até fui ler e fui recapitular o que são cada um deles, acho que vale a gente passar por cada um, inclusive. Então, assim, no promise.all, que a gente já tem desde a ES 2015, né, desde a primeira implementação de JavaScript lá da versão moderna, então ele funciona quando ele vai ser resolvido se todas as promises são resolvidas, ou então é rejeitado se pelo menos uma delas é rejeitada. Calma lá, vamos para o próximo, o promise.allSettle, que inclusive entra agora, né, na nova spec. Ele nunca rejeita, apenas resolve para uma lista de valores com os resultados de todas as promises passadas. Esse é o allSettle. O promise.race, que já existe, então desde da ES 2015, ele é resolvido com o valor da primeira promise que for resolvida ou a razão da primeira promise que for rejeitada. E o que deve vir então em 2021, na verdade, porque isso está em estágio 3 na spec, é o promise.n, que então resolve quando pelo menos uma promise for resolvida e é rejeitado quando todas as promises são rejeitadas. Então é bastante coisa mesmo, inclusive tem outras bibliotecas que já implementam outros métodos então para trabalhar com promise, mas é legal que agora a gente vai ter isso dentro do JavaScript. É interessante que é uma coisa que, lendo assim, a gente parece bem complexa, mas lexicamente ela é bem... faz bastante sentido, né? Tipo, o all, se todas forem resolvidas, né? O n, se alguma delas for resolvida, e assim por diante, assim, então... Mas é interessante dar uma olhada no artigo ali, porque é muito comum a gente errar, assim, e também não saber quando usar um, quando usar o outro, e ele é um artigo bem claro, assim, elucida bastante. Inclusive tem exemplos, né? Vocês podem testar, então, olhar, claro que o promise.n ainda não está funcionando nos navegadores, tem que usar ou polyfill, ou transpiler, coisa assim, então deem uma conferida lá no artigo. E para quem ama CSS, que não é o meu caso, né, eu sempre deixo isso bem claro aqui, mas é legal, né? Então o Beto Muniz indicou, e é um artigo que ele mesmo escreveu, e está falando sobre JS no CSS, só que com o Houdini. Eu achei legal, inclusive, a abordagem do Beto aqui, que ele fala sobre como a gente tem bastante evolução aí no mundo do CSS, né? Então, acho que nos últimos anos a gente teve essa parte de CSS dentro do JavaScript, né? Tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Mas ele traz uma outra abordagem, então, que é o futuro, talvez, aí do CSS, né? Que é utilizando o Houdini, onde a gente pode escrever como um API, né, como se fosse com JavaScript mesmo e outras coisas assim, a gente pode implementar novas funcionalidades dentro do CSS. Isso abre o leque assim, de uma maneira que nunca foi possível. Lembrando que o Houdini ele é um conjunto de especificações, né, da W3C, e no próprio artigo ali ele coloca um link onde tu pode testar como isso está funcionando, né, qual é o estágio de desenvolvimento, né? Então, bem interessante, assim, e também como ele resolve alguns problemas que antes a gente tinha que fazer alguns hacks de CSS para que funcionasse, né? Porque tu traz toda a camada da lógica para dentro do teu CSS, então tu consegue tomar algumas decisões ali enquanto tu está renderizando aquela página, renderizando aquele aplicativo, aquela app. O próximo artigo, ele trata de um bundler, né,
empacotador, né, trazendo aqui para a linguagem de português. O nome desse bundle é Parcel ou Parcel, né, mas na verdade isso não importa, né. Vou te falar errado que é para gerar comentário lá. O que importa mesmo é que a ideia desse bundle é ser muito mais simples em relação aos demais, né, aos demais que são oferecidos, como Webpack ou Browserify, né. Então, ele serve bastante assim para projetos que você está apertado, assim, você não tem prazo e você tem que dedicar mais tempo do teu projeto para fazer a codificação do que para empacotar aquele aplicativo, né, aquela aplicação. E, enfim, foi o Jadson que indicou, né? O que tu acha? Já teve alguma experiência com Parcel? Eu nunca utilizei em nenhum projeto da vida real, assim. O que me chama a atenção, principalmente aqui nesse artigo lá no CSS Tricks, é essa mágica que ele faz, né? Porque realmente, claro, o Webpack ele já melhorou bastante, inclusive a gente já falou aqui nos vídeos na BrasJS de como que eles melhoraram, e inclusive o Webpack se inspira muito nessas novas soluções que nasceram depois do Webpack. Então o Webpack é famoso porque ele tem muita configuração, dá para fazer 1 milhão de coisas e isso torna ele obviamente mais complexo. Então essa solução como o Parcel aí, e tem várias outras semelhantes também, mas o Parcel ele vem tendo bastante adoção, assim, né? Principalmente de, sei lá, pega aí Google tá usando bastante, né? Projetos grandes estão usando, justamente porque ele traz uma simplificação, e acho que esse é o processo evolutivo, inclusive, né? Aprender, né? Então o Webpack aprendendo, o Parcel fazendo coisas melhores no que o Webpack fazia, e o Webpack agora olhando o Parcel e vendo e também implementando. Então é bem impressionante, assim, porque se a gente quer desenvolver alguma coisa, e nesse artigo mostra justamente isso, né? Cria lá o teu HTML, cria lá o teu SAS, seja lá mais o que for, usa JavaScript moderno, dá import, export e simplesmente roda o Parcel, instala ele, roda e já vai funcionar, sem ter que instalar dependência nenhuma, sem ter que saber nada do que está rolando por trás. Então essa abordagem assim faz com que ele, né, ganhe essa notoriedade e está cada vez sendo mais utilizado. Vale lembrar, vale ressaltar que o artigo não simplesmente mostra assim, as diferenças ou vantagens, mas ele meio que ele é meio que um manual ali, porque ele mostra o funcionamento, a estrutura, ele vai um pouco mais, ele aprofunda um pouco mais sobre o Parcel do que simplesmente mostrar ele, assim, bem interessante, vale a pena a leitura. Inclusive ele mostra, ele cria uma aplicação do zero, né? Uma aplicação que usa uma imagenzinha aqui, batendo numa API, então muito legal mesmo, vocês podem seguir esse tutorial para aprender a usar então esse bundle aí. Faz aí, inicia aí então, Conrado. Chama a galera a galerinha do YouTube, explode no like. Se você está gostando do nosso conteúdo aí, não esqueça de deixar o like aí para demonstrar isso pra gente também. E se você gosta e gostaria de receber o nosso conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder ser atualizado de todas as nossas postagens e os nossos vídeos. E também segue a BrasJS aí nas redes sociais, a gente está em todas, a gente também tem o Telegram e a gente também tem podcast, então nos procura por aí. E já que a gente abordou aqui nos vídeos da BrasJS... E já que a gente já falou... E a gente já abordou aqui nos vídeos da BrasJS, né, uma série de artigos muito legal que o Lucas Santos, né, o Chaos Doctor, muito obrigado aí pelas indicações, Lucas, está fazendo lá, onde ele está explorando aí e aprofundando no Node.js. Então a gente já falou aqui da parte 1 e parte 2, e agora a gente vai deixar linkado aqui para vocês, então, a parte 3 e a parte 4. Na parte 3, ele dá um mergulho no Event Loop, né, e explica como que isso funciona no Node.js, e se vocês entenderem como funciona no Node, vocês vão saber como é que funciona no JavaScript, né, nas engines do navegador. E na parte 4, ele fala sobre V8, que também vão aprender sobre como que funciona a engine. Então, vale a dica aí, uma série muito boa, muito rica aí. Obrigado, Lucas, por essa série maravilhosa. Então ele traz o React Native Reanimated. Hungria. Agora eu vou errar. Pois. Native... eu não vou saber falar certo. Reanimated, tá. React Native Reanimated, onde ele... deu tudo errado. Tá, tudo bem. E o próximo artigo ele foi indicado pelo Cauê da Maia, né, e é um guia prático do React Native Reanimated, certo? E ele traz o problema do excesso de animações numa página em React, né? Então ele traz esse módulo como uma solução, né? Uma alternativa para resolver esse problema, né? Porque ele gerencia muito bem assim esse cross de animações, né? Então
É bem interessante, assim, e ele é o que o próprio título diz, né? Ele é um guia prático, ele vai passo a passo mostrando como é que funciona e qual é a maneira que usualmente se coloca e qual é o correto de se colocar, né? E vale bem a leitura, assim, ainda mais se você quer fazer um aplicativo, uma página cheia de efeitos especiais, você vai gostar bastante disso. Eu achei legal e quando eu vi o artigo e vi que era um guia prático, eu já fui logo pro spoiler lá no final. Eu queria ver na prática mesmo como é que era. E eu achei muito legal, né? Então parece bem fluido. Inclusive ele deixou o projeto no GitHub para quem trabalha então aí com React Native. Vale olhar o artigo e tentar implementar aí essas animações que realmente parece ficar bem legal. Ele começa com um exemplo bem simples ali, onde ele faz uma lista de cards, que é para ser uma coisa bem tranquila, mas eu acho que é proposital, assim, para que os conceitos básicos de como funciona a engine seja facilmente entendido pelo público, assim, então é isso aí. E mais uma vez o Lucas Santos aqui, muito obrigado Lucas pelas boas indicações, mostrou aqui pra gente o comunidades.tech, eu não conhecia, achei muito legal, né? Então basicamente o site é esse, comunidades.tech, e ele reúne aqui então neste momento 66 comunidades cadastradas, vocês podem cadastrar lá as suas comunidades, 57 cidades representadas e já está aqui com 95.400 e poucos membros. Então muito legal, tem vários cardzinhos aqui, vocês podem acompanhar e inclusive filtrar, né? Então a gente pode filtrar por categoria, por modelo, por país, estado, cidade e também tem um campo nome ali onde a gente consegue procurar. Então aqui tem vários exemplos, tem DataTrain, que eu não conhecia, lá de Goiânia, então é muito legal pra gente, né, quem mora em algum estado, daqui a pouco não tem uma comunidade sobre tal tecnologia no seu estado ou cidade, pode entrar aqui e procurar e ver que tem em outra cidade, né? Então é muito legal de acompanhar, inclusive aqui tem os links então, né, de como que essas comunidades se organizam, muito legal. E chegamos no momento mais engraçado aí dos artigos, né? Que é a nossa tirinha da semana, né? A tirinha da semana foi escolhida na Comic Strip, né? E basicamente são dois profissionais de tecnologia falando ali, né? E um mostrando o seu dispositivo ali, como ele configurou no seu dispositivo os mais avançados meios de encriptação para não permitir que ele seja invadido. Ele mesmo reescreveu os drivers do dispositivo para evitar que invasores e tal. Parece um amigo nosso, né? Exatamente, eu ia falar. Como ele sincronizou o Smart Lock, que é a sua fechadura eletrônica do seu apartamento, com o dispositivo para que ele possa ter todas as informações de quando as pessoas estão acessando, etc. Né? Então, esses são os 3 primeiros quadrinhos, resumidos, né? E no último quadrinho mostra o apartamento dele arrombado lá, né? E aí o policial fala para ele que provavelmente o invasor cortou a energia e quebrou a janela em menos de 60 segundos e entrou na casa dele. É muito bom, né? Porque é muito real isso, né? Se a gente traz para o mundo de desenvolvimento, é muito bem isso, né? A gente aplica um monte de coisa, segurança, não sei o que, às vezes a gente esquece de um negócio básico, né? Tá, cortou a energia, quebrou a janela, entrou, quebrou toda a encriptação. E com essa bela interpretação aqui do Conrado da tirinha da semana, chegamos ao final aqui de mais um episódio da série Artigos da Comunidade. E eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês, 10 colaboradores que mandaram os artigos pra gente, né? Continuem mandando, tá muito bacana. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Até mais.